Olá, está no ar mais um programa Diálogos de Justiça, uma parceria entre o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados, e a Unisa, Universidade de Santo Amaro. Representando o IPAM, contamos aqui com a presença da sua vice-presidente, doutora Herta Helena Padilha de Oliveira, que também é juíza do Fórum de Santo Amaro. Como vai, doutora? Como vai, professor Flávio? Tudo bem, graças a Deus, é um prazer tê-la conosco. O prazer é todo meu. O tema a ser abordado hoje é um tema um tanto delicado e bastante difundido. Se trata de alimentos, mas alimentos especificamente ao idoso. E para falar sobre o tema, trouxemos aqui a doutora Carla Matuque Borba Serafim, que é professora universitária de Direito Civil, advogada militante em São Paulo na área de Direito de Família, é especialista, mestre e doutora pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e também é autora de algumas obras, entre elas O Direito à Vida e o Arrependimento na Reprodução Medicamente Assistida e também Direito da Infância, Juventude, Idoso e Pessoa com Deficiência, em coautoria com diversos autores. Como vai, doutora? Obrigada. É um prazer tê-la conosco. Prazer é todo meu. Agradeço o convite formulado pelo IPAM, na pessoa da doutora Herta Helena, e o convite da Unisa com o professor Dr. Flávio. Nós aqui agradecemos, professora. Começando já a entrevista, juridicamente, como que pode ser definido alimentos? Bom, alimentos é uma questão tanto quanto delicada. Quando se fala em alimentos, todos nós pensamos, de alguma forma, em comida, né? Efetivamente. Mas os alimentos são uma obrigação alimentar, ela é constituída de várias facetas. Porque não é só o comer, é ter suporte para a sua sobrevivência. Então, nisso está elencado não só a alimentação, como a saúde, a moradia, educação, questões básicas e direitos fundamentais para a sobrevivência do ser humano. Tudo ficaria sob o título alimentos, então? Sim, sim. Desde higiene, moradia, tudo? Tudo tem que comportar dentro do tema da obrigação alimentar. Então, doutora Carla, quando a gente fala em alimentos, as pessoas logo pensam nos alimentos que os pais pagam para os filhos, a pensão alimentícia que se estabelece numa separação. Explica pra gente como que é a peculiaridade desses alimentos em relação ao idoso. Quem que tem que pagar? Bom, a questão é, nós temos dois extremos, eu costumo dizer que nós temos dois extremos na nossa vida, né? A nossa vida é um iter contínuo, é um processo contínuo que vai desde a sua gestação até a sua morte. Nesses dois extremos nós temos ou a criança, né, o jovem com uma necessidade, e no outro nós temos o idoso. Pode acontecer que dentro desse procedimento, desse processo vital que é chamado vida, nós tenhamos algumas circunstâncias, né, em que sejam necessários alimentos, mas são questões específicas que não daria para entrar no tema. Na outra parte da questão da criança, nós não vamos falar pensão dos pais, nós vamos falar agora do idoso. Quem é o idoso? Né? O idoso, em termos de organização da ONU, né, o que foi definido na primeira Assembleia Mundial, em 1982, promovida pela ONU, é que o idoso é aquela pessoa que tem 60 anos de idade nos países em desenvolvimento, no caso o Brasil, e 65 anos nos países desenvolvidos, que seriam Europa, Estados Unidos. Dentro dessa circunstância, dessa peculiaridade, fazendo um corte metodológico, nós conseguimos encontrar um idoso que tem alguma necessidade, ou seja, para a sua sobrevivência, por questões humanitárias, ele precisa de uma ajuda, ele precisa de um auxílio para sobreviver. E daí, neste viés que surgiu o Estatuto do Idoso para tratar das questões relativas ao idoso. É um microsistema, no dizer, né, de Natalino Hirt. Por quê? Porque não só traz os direitos fundamentais, incluindo os alimentos, como também as questões penais, as questões procedimentais, é um suporte jurídico à parte, mas isso não significa que, enquanto nós não tínhamos o Estatuto do Idoso, nós não tínhamos os alimentos para os idosos, porque o Código Civil já previa.
Então, e quem seria o obrigado a pagar? Como é que a gente sabe? Vai até os filhos, vai até os netos? Bom, a questão alimentar, ela passa pela seguinte situação. Nós temos o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que fala que nós temos que primar pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Depois nós temos o artigo 3º, inciso 1º da Constituição Federal, que fala que nós temos que ter uma sociedade livre, justa e solidária. E lá no artigo 229, quando fala da família, do idoso, da criança, nós temos esse dispositivo que fala que os idosos deverão ser amparados na velhice pelos seus filhos. Em tese, o primeiro, né, a ser chamado seriam os filhos, mas isso não significa que na linha reta, né, no parentesco em linha reta, nós não possamos atingir parentes indeterminadamente. Tipo neto, bisneto? Sim. Tendo necessidade, não havendo outros naquela linha, ele pode ser chamado. E temos também os colaterais, os chamados parentes colaterais. Se no caso eu tiver um tio, uma tia que tenha necessidades, eu não posso me furtar a responsabilidade. A origem dessa obrigação alimentar, ela vem então, pelo que eu estou vendo, do Estatuto do Idoso. Em tese, não, mas... Ela foi mais elaborada no Estatuto do Idoso. Sim, foi dado uma atenção especial como um direito fundamental, porque está lá no direito fundamental, do artigo 11 ao 14 do Estatuto, da Lei 10.741 de 2003. A senhora falou nessas faixas etárias, né? Aqui no Brasil podemos considerar o quê? O idoso 60 anos. Sim, nós somos um país em desenvolvimento. Nessa questão alimentar, doutora, basta ter 60 anos ou o idoso ele teria que ter mais alguns requisitos para poder se servir aqui de uma pensão de alimentos, aí no caso de um filho? Sim, ele precisa não ser idoso, né? Ele não pode chegar aos 60 anos e falar, bom, completei 60 anos, agora eu vou pedir para toda a minha prole, para todos os meus parentes, alimentos. Ele precisa demonstrar a necessidade, porque a relação da obrigação alimentar, a relação obrigacional alimentar, ela está relacionada a dois requisitos. É o chamado binômio, necessidade de quem está pedindo e possibilidade de quem está sendo chamado a responder. Então, esse binômio que está presente no Código Civil não pode, e na Lei de Alimentos, não pode ser esquecido. Estamos encerrando o nosso primeiro bloco. Dentro de instantes voltaremos com a doutora Carla Matucci para falar um pouco mais sobre o Estatuto do Idoso e a questão de alimentos. Até já. Anota aí, Desafio Universitário Empreendedor, uma competição conectada com o seu tempo e com uma plataforma inovadora. O negócio é acumular pontos e conhecimento empreendedor com experiências reais e virtuais. Os vencedores ganham tablets, smartphones e viagens internacionais. Mas para você viver tudo isso, não esqueça. Inscreva-se agora. Esse é Joãozinho. Ele tem 10 anos. É admirado e elogiado por já trabalhar e ajudar em casa. Onde ele passa, todos falam: tão novo e já trabalhando? Que gracinha! E isso sempre lhe rende boas gorjetas. Mas espere, eu não acho isso bonito. E você? Ele podia estar estudando e brincando, mas ele está trabalhando. Mude seus conceitos. Trabalho infantil não é a melhor opção. Uma campanha do Ministério Público. O programa Diálogos de Justiça, uma parceria entre o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados, e a Unisa, Universidade de Santo Amaro, está retornando para o seu segundo bloco, hoje abordando o tema Alimentos no Estatuto do Idoso com a doutora Carla Matucci. Doutora Carla, dando sequência,
via de regra, essa petição de alimentos, ela seria sempre direcionada para um filho, na maioria das vezes. Nessa questão, há solidariedade entre os filhos se houver mais de um filho? Bom, o Estatuto do Idoso, sendo um microsistema, é uma lei especial e ele inovou, né, não só na questão de alimentos, em outras partes, mas na questão dos alimentos ele trouxe uma dose de ousadia. Ele diz, eu assim falo, porque ele disse que a obrigação alimentar é solidária. O dispositivo legal do Código Civil, que enuncia a classificação de solidariedade, diz: a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Então, é um caso específico de obrigação solidária resultante da lei, porque o Estatuto veio e diz o que é solidário. E o que é solidariedade? Nós precisamos entender o seguinte: na solidariedade, aquele obrigado, né, no caso da passiva, ele é obrigado a responder pela dívida toda, embora possam ter mais co-obrigados. Então, no caso, você pode ter 2 ou mais filhos, e o idoso ele tem a prerrogativa, é um direito dele, de escolher contra qual filho ele vai propor a demanda, ou se contra todos, mas esse litisconsórcio, né, essa possibilidade de propor a demanda contra todos é facultativo. Então ele vai poder saber se é só contra um ou se ele vai querer propor contra todos, não deixar ninguém de fora. Litisconsórcio no contexto jurídico é uma ação conjunta, né? Contra todos. Contra todos. E aí, no caso, esse que foi demandado e que vai pagar os alimentos, ele pode cobrar dos irmãos? Então, em ação de regresso, né? Houve uma discussão precedente, né, pela compreensão dos tribunais. Alguns achavam o seguinte: olha, tem que entrar contra todos, seria injusto um ser cobrado e outro não. A solidariedade, essa palavra está equivocada. Só que enquanto dispositivo legal tem que prevalecer. A discussão chegando no STJ, a ministra Nancy Andrighi deu um voto, né, e uma decisão que foi um paradigma. Disse não, é uma lei especial, o Estatuto do Idoso, e ela prevalece sobre a lei geral, que seria o Código Civil e a Lei de Alimentos. Não podemos exigir o litisconsórcio obrigatório de todos os filhos, porque estaria num procedimento equivocado junto à Lei de Alimentos. Então, o idoso está apto a escolher contra qual filho ele vai propor a demanda. Agora, só para entender um pouco mais, a solidariedade é entre os filhos, mas, por exemplo, se ele tem filhos e tem sobrinhos, os mais próximos excluem os mais distantes, os mais remotos. Seria o mesmo pensamento que o pensamento das sucessões, no direito das sucessões. Tanto é fato que há uma corrente defendida por Maria Berenice Dias que diz que na linha colateral você deveria poder ingressar com a demanda ou exigir a prestação alimentar até o 4º grau, que seria a mesma situação para quem estaria apto a receber a herança num caso de vacância. E uma outra questão, esses alimentos eles precisam necessariamente ser pagos em dinheiro? Ou a pessoa que é demandada, não tem condição de pagar, fala, mas ele pode vir morar na minha casa, eu cuido, forneço o que ele vai precisar. Pode ser dessa forma? Pode. Por quê? Porque quando diz lá o dispositivo legal, no artigo 11 do Estatuto diz, nos termos da lei civil, significa que subsidiariamente nós nos reportamos ao Código Civil. E o Código Civil diz, pode ser alimentos em dinheiro ou em espécie, que seriam aqueles alimentos prestados, né, de forma como natura, né? Benefícios, né, benefícios diretos. A senhora disse que o idoso ele tem o poder de eleger um filho, no caso, para esse tipo de benefício. E se esse custo demanda alguma medicação, enfim, alguma coisa que não seja suportável por esse filho pode trazer a esse processo de alimentos o seu irmão e tudo mais para uma divisão dessa despesa? Não. Num primeiro momento, não.
O idoso elegeu. Não, o idoso elegeu ele. Ele vai responder pelos alimentos dentro da sua capacidade contributiva. Talvez não tenha ficado esclarecido isso anteriormente. Então, o benefício da obrigação alimentar é para cobrir todas as despesas, mas dentro da possibilidade daquele que está prestando alimentos. Se a necessidade for maior? Se a necessidade for maior, né, vai ser tipo aquele cobertor de bicicleta, né? Cobre e descobre. Mas nada impede que ele, em ação de regresso ou em outra demanda, busque alimentos, ação de regresso daquele que está pagando contra os irmãos, e que vai ser dentro da possibilidade daquele que também está. Não é porque ele se obrigou a pagar, chegou lá e falou, olha, vou prestar uma obrigação alimentos para os meus pais de R$5.000. Ah, tudo bem, assinei, está tudo acertado, ou a decisão judicial foi nesse termo, não recorri. E numa demanda de regresso, eu vou lá e digo, olha, como nós somos 2 irmãos, a obrigação é solidária, você vai pagar R$2.500. Sim, mas nesse interregno não haveria um prejuízo do idoso. A pergunta que eu faria então seria a seguinte, pode o idoso ingressar com uma segunda ação para pedir um complemento de outro filho? Até faço uma complementação, que é uma situação que a gente vê com muita frequência. A pessoa tem vários filhos e normalmente é o elegido, que é aquele que é mais próximo, é mais ligado aos pais, o eleito, né? Que fica cuidando, às vezes, do casal, às vezes de um dos pais, a mãe ou o pai. E os outros filhos, às vezes, têm até condição financeira muito melhor. Aliás, eu diria até que, via de regra, eles têm condição financeira muito melhor de cuidar dos pais. E aí pode ser que em determinado momento, aquela pessoa que o pai mora junto na casa, que ele está cuidando, não tem condição de arcar com todos os custos para o idoso. O idoso poderia entrar com ação contra os outros filhos, nesse caso? Sim, porque a obrigação alimentar ele elege, mas dentro da capacidade de cada um, né? Agora, o que fica difícil é saber se aquele que se ofereceu a pagar muito, tem direito de cobrar proporcionalmente dos outros irmãos que não tenham a capacidade de oferta no mesmo valor. Essa é a questão. Porque eles teriam, na verdade, que responder na medida do que eles podem também, né? Sim. Estamos encerrando o nosso segundo bloco do programa Diálogos de Justiça. Dentro de instantes retornaremos com a doutora Carla Matucci e os alimentos no Estatuto do Idoso. Até já. Anota aí, Desafio Universitário Empreendedor, uma competição conectada com o seu tempo e com uma plataforma inovadora. O negócio é acumular pontos e conhecimento empreendedor com experiências reais e virtuais. Os vencedores ganham tablets, smartphones e viagens internacionais. Mas para você viver tudo isso, não esqueça. Inscreva-se agora. Esse é Joãozinho. Ele tem 10 anos. É admirado e elogiado por já trabalhar e ajudar em casa. Onde ele passa, todos falam. Tão novo e já trabalhando? Que gracinha! E isso sempre lhe rende boas gorjetas. Mas espere, eu não acho isso bonito. E você? Ele podia estar estudando e brincando, mas ele está trabalhando. Mude seus conceitos. Trabalho infantil não é a melhor opção. Uma campanha do Ministério Público. Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Diálogos de Justiça, uma parceria entre a Unisa, Universidade de Santo Amaro, e o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados. Doutora Carla Matucci hoje se faz presente, abordando o tema Alimentos do Estatuto do Idoso. Voltando um pouquinho no bloco passado, doutora, sobre essa responsabilidade de alimentar o idoso. Nas questões de alimentos, se falta o pagamento, há aquela prisão administrativa. No caso aqui do idoso, também o alimentante que faltar com o seu compromisso, ele corre o risco também de uma prisão administrativa? Sim. Como eu já disse, o Estatuto do Idoso é uma lei especial, que não faz letra morta
para os dispositivos legais precedentes. Então, como tem uma disposição legal dizendo que aquele que deve alimentos pode vir a ser preso, como uma situação para impor, né, uma obrigação de cumprir com os alimentos, e no caso em especial prepondera o direito à vida, como que o idoso, numa situação já de extrema necessidade, decorrente de uma obrigação solidária familiar, fica à míngua, há de ser aplicada a sanção. Até por uma questão de proteção, dá o direito à vida com dignidade do pouco que lhe resta. Né? Exatamente. Sim, sim. Agora uma questão bem delicada, que acho que também não deve ser muito incomum. Vamos pensar no caso daquele idoso que ele está completamente lúcido, então senhor das suas faculdades mentais, mas demanda uma série de cuidados. Demanda troca de fralda, às vezes medicação com horários rígidos e certos. E a família não quer ou não pode ou acha que não deve permanecer atrelada a essas obrigações e resolve colocar numa casa de repouso ou num asilo, como a gente costuma chamar. Mas o idoso não quer ir e ele lúcido ele fala, não quero ser internado. Como é que fica essa situação? Pensando dessa forma, uma colidência, né, de dois direitos, né? O que prepondera, na verdade, é o princípio da dignidade humana e a primazia, né? Porque lá o artigo 1º do Estatuto diz, né, que o idoso tem prioridade. É um direito, na verdade, tal qual o direito já estatuído no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA. Se ele tem necessidades especiais, eu tenho que conformar essas necessidades especiais dentro do que nós temos, né? Que não é só obrigação da família, mas é também do Estado, da sociedade. Se ninguém da família puder, por exemplo, pagar cumprir com a obrigação alimentar, o Estado tem a obrigação, através do LOAS, né, para cumprir com o benefício da prestação continuada para esse idoso. E ele, na medida do possível, tem que ser envidados todas as situações para que ele fique no seio da família, não fique apartado. Essa internação compulsória seria, na verdade, um aniquilamento da sua vontade, do seu direito fundamental, né, a estar com a família. É um direito fundamental. No caso, doutora, também demanda-se a despesa para os alimentos e tal, tudo mais. Em relação ao fisco, imposto de renda, como é que é tratado esse benefício no contexto do imposto de renda? Bom, desde que seja estabelecido por lei ou por acordo de vontades entre as partes, esse valor ele pode ser descontado, por exemplo, no caso dos filhos que sejam funcionários, na folha de pagamentos, e ele vai ter direito a descontos, tal como uma obrigação alimentar de menores, filhos menores, ele vai ter direito de descontar no seu imposto de renda. Quer dizer, ele vai ter fica o sendo benefício. Considerado como dependente. Sim, é considerado um dependente. Nessa prestação de alimentos in natura, no caso, então, aí entra por dependência normalmente? Sim, o que se tem visto comumente é que as pessoas antes era só o Ministério Público que estava apto a referendar esses acordos, chamados até mesmo de títulos executivos extrajudiciais. Como houve uma alteração no Estatuto do Idoso, a Defensoria Pública também passou, né, a poder homologar, a chancelar estes acordos de alimentos. E o alimento in natura tem a dificuldade, como que eu vou fazer a menção? Então, o que é comum verificar, eu tenho mais ou menos uma previsão de gastos com essa pessoa de tanto. Eu faço, né, extrajudicialmente um pedido junto ao Ministério Público ou à Defensoria Pública e eles vão chancelar e eu vou ter um documento hábil para falar que eu tenho um crédito junto ao fisco. E os alimentos têm alguma repercussão na herança? Bom, a questão é a seguinte, muitas das pessoas acham, não, eu vou manter os meus pais no alto padrão, inclusive é o que está sendo cogitado comumente. Vou manter os meus pais em alto padrão, no padrão que eles merecem, e até mesmo os chamados antigamente alimentos côngruos. Acontece
que depois ele fala, eu guardei todas as notas durante esse tempo e eu vou me ressarcir dos pagamentos junto à herança. Uma coisa é direito sucessório, outra coisa são os gastos para a sobrevivência de um ser humano e, no caso, de um idoso. Então, se eu assumir esse encargo alimentar, eu não vou fazer frente à herança. Né? Quer dizer, não vai ter repercussão não vai ter em relação repercussão a à isso, herança, né? porque aquilo foi para a sobrevivência. É o que se costuma fazer, é confundir para depois eu vou descontar. Infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa Diálogos de Justiça. O tema realmente palpitante. Eu gostaria até de deixar aqui no ar um convite para a doutora para retornar, inclusive para abordar também os temas que a doutora também é doutrinadora aqui já com obras publicadas. Eu queria agradecer também a presença da vice-presidente do IPAM, a doutora Herta Helena, mais essa jornada conosco. Obrigada, professor. Foi realmente muito boa a entrevista e espero que a gente tenha a doutora Carla novamente conosco. Não tenha dúvida, o convite já está lançado, só depende do aceite da doutora Carla. Doutora Carla, agradeço a sua presença, muito obrigado mesmo, a entrevista foi tremendamente esclarecedora e fica aqui o nosso abraço e o nosso convite para o retorno. Eu é que agradeço. Então, estamos encerrando o Diálogos de Justiça, uma parceria entre o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados, e a Unisa, Universidade de Santo Amaro. E até o próximo Diálogos de Justiça. Um abraço a você, telespectador, que conosco ficou até agora e continue com a nossa programação. Até lá!